Bom, meu nome é Carlos Elias, estou com meu colega Fantinel aqui para a gente falar um pouquinho de arquitetura no Sicredi. A minha missão aqui é basicamente falar um pouco do Sicredi e da arquitetura no Sicredi, porque o tema principal depois fica com o Fantinel. Tá? Bom, falar do Sicredi rapidinho. O Sicredi ele é confundido em alguns momentos como apenas banco. O Sicredi não é banco, tá, gente? O Sicredi tem um banco. O que o Sicredi é? É um conjunto de 116, esse número está sempre variando, porque a gente entra cooperativa, sai cooperativa, a gente unifica cooperativas, então vamos guardar o número de 116 cooperativas. Nós não temos clientes, nós temos associados, então a diferença é que nós não temos... a divisão do lucro do banco é sobra para os associados, então a parte do lucro, o associado decide o quanto vai para o bolso dele, o quanto vai para a sociedade, o quanto se reinveste no sistema Sicredi. Então, são algumas diferenças básicas assim do Sicredi. Outra coisa que aumenta um pouquinho a complexidade para nós de arquitetura corporativa. Nós temos um banco, nós temos 116 cooperativas, nós temos um administrador de consórcio, uma corretora de seguros, então são inúmeras empresas que formam esse conglomerado financeiro. Qual é a grande diferença de uma instituição financeira normal como um banco? É um presidente, seus acionistas. Nós temos 116 presidentes. Nós atendemos a 116 presidentes no nosso dia a dia. Então, tudo no Sicredi é votação. Tudo passa por votação. Nós vamos para um lado, nós vamos para o outro. O associado define onde investe. Os presidentes definem por região onde investem, porque nós ainda temos algumas centralizadoras por região, porque senão são 116 opiniões em uma reunião, fica difícil. Então, a gente centraliza algumas coisas. Bom, essa é a gestão básica do Sicredi. Né? Alguns números. O Sicredi já está em praticamente todos os estados do Brasil. Nós temos 26 mil colaboradores, 16 mil de patrimônio líquido, 42 milhões de sócios, vamos dizer assim. Então, 4 milhões de sócios, desculpa. Ainda não chegamos em 42, mas vamos chegar lá um dia. Então, 4,2 milhões de associados, ou seja, eles têm decisão sim na cooperativa, eles têm decisão do voto, eles têm decisão para onde vai o dinheiro, onde é que se investe. Bom, então a gente explicou a complexidade. Então, como arquitetura corporativa, nós atendíamos somente o CAS. O CAS é o nosso centro administrativo, que é o grande conglomerado que atende as cooperativas. Esse ano a gente passou a atender algumas das grandes cooperativas que nós temos no nosso sistema. Bem, brevemente sobre o Sicredi, vamos falar um pouquinho da arquitetura. Essa é a arquitetura que já tem 10 anos no Sicredi. Nós começamos basicamente como arquitetura de solução em tecnologia, são os dois lá de cima, há 10 anos já. Nós já passamos por algumas características, desenvolvedor de luxo, suporte nível 3, então a gente foi indo por maturidades, caminhando por maturidades, tentando explicar o que a arquitetura de TI fazia, porque algumas pessoas não entendiam dentro da própria estrutura, e depois nós ficamos com uma missão, há uns 3 anos atrás, quando nós tivemos uma pessoa que veio do mercado aqui de São Paulo. Ele não resistiu, ele teve que voltar para São Paulo porque ele disse que não tinha pizzas boas no Rio Grande do Sul, que é o Jorge Favre, e não tem mesmo, desculpa, não tem mesmo. E realmente ele fez uma boa escolha em voltar pela pizza. Então a gente buscou uma transformação nesses últimos anos que foi trazendo a arquitetura de negócio e a arquitetura de informação mais forte para dentro do Sicredi. Isso fez com que nós tivéssemos uma arquitetura corporativa. Então, se nós formos pensar, a arquitetura de negócio ele está muito voltado para as áreas de negócio e planejamento estratégico, que era uma das missões que nós tínhamos para conseguir chegar com uma arquitetura corporativa mesmo. Então, se nós formos pensar, a gente tem método ágil, a gente tem uma transformação digital no Sicredi, nós temos praticamente 2 estruturas, uma da transformação digital e uma da estrutura de legado. Nós agora passamos a entrar nas 2 estruturas, o digital sempre foi um pouco mais difícil. Nós temos arquitetos espalhados por toda a empresa mesmo, a parte de soluções e tecnologia fica para dentro de infraestrutura e desenvolvimento de sistemas, a parte de negócio fica negócio e planejamento estratégico, e a parte de informação é misturado por tudo. Então, a gente tem desde PE, trabalhando com planejamento estratégico, questões de mercado, questões de concorrente, questões de inovação, nós estamos junto com eles em tudo. E vocês vão ver que tem um central. O central é onde a gente realmente comenta que nós viramos o corporativo a dar informações, dar insights, que até o Fantinel e o Ramoeli, que está aqui, eles fazem parte dessa central, e tem mais alguns outros arquitetos que têm a responsabilidade de
conectar todas essas frentes de arquitetura com mais planejamento estratégico e projetos estruturantes. Que a arquitetura no Sicredi, a partir do ano passado, a gente já começou a pegar alguns projetos estruturantes como LGPD, Open Banking, pagamentos instantâneos, robotização também, que está na moda. Então, essa é a estrutura do Sicredi. Para tudo isso, o Central, hoje, que está representado pelo Fantinel, vai abordar realmente os temas que nós trouxemos aqui para hoje. Então, eu já vou passar para o Fantinel para não comer muito tempo dele. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Leonardo Fantinel, eu sou arquiteto corporativo no Sicredi. Algumas coisas aqui que o Carlos não falou assim, sobre a questão da tecnologia, né? Atualmente a gente tem no Sicredi mais de 60 times ágeis, trabalhando no nosso centro administrativo. A gente também possui um grupo, que é um grupo de transformação digital, que fica numa estrutura paralela, onde eles estão evoluindo o nosso core bancário e eles estão trabalhando também no nosso banco digital, que já está em funcionamento, que é o UP. Então, a gente tem todo um contexto ali da nossa arquitetura corporativa que a gente tem que trabalhar, a gente tem desafios todos os dias. Um dos principais desafios que a gente tem é gerar informações para os nossos stakeholders, né? E isso é geralmente o que a gente está fazendo aqui no nosso central, né? Gerar informações para os stakeholders. E isso é um trabalho que a gente começou isso no metade do ano passado, fortemente, a gente começar a gerar essas informações e visões. Eu vi o pessoal do Bradesco ali, é algo bem nesse sentido. E nesse sentido, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente viu que o Data Driving era um conceito bem interessante para a gente começar a evoluir essa questão de gerar informações para os nossos stakeholders. E o que é o Data Driving, assim, né, quando a gente começou a pesquisar, a trabalhar com o nosso parceiro, que é o Gartner, sobre isso? O Data Driving, a ideia dele é gerar assim, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados. Isso é meio complexo, assim, né? Então, tomar decisões baseadas em dados é diferente da que a gente tomar decisões baseadas numa percepção. Então, tu não tomar decisões baseadas em, bom, um grupo de pessoas falou alguma coisa, outro grupo de pessoas falou outra coisa, eu vou tomar uma decisão com base nisso. A gente tem até exemplos internos lá de alguns gestores que falavam para a gente assim, cara, às vezes eu tenho budget de treinamento e eu não sei direito para quem que eu distribuo esse budget de treinamento porque eu não tenho dados para mensurar, e eu acabo pulverizando isso entre diversas áreas. Então, esses são pontos assim, principais. E como é que o mercado ele acaba trabalhando isso, né? O mercado ele trabalha da seguinte forma, né? A gente tem o Data Drive, que é um conceito muito amplo, e a gente tem que aplicar isso em contextos específicos. Se vocês forem pesquisar, tem bastante hoje em dia se falado do conceito de Data Drive em marketing, onde eles abordam a questão de gerar dados de marketing. Eu preciso trabalhar com dados, então eu preciso pegar informações de campanhas que passaram, informações de leads para mim tomar minhas decisões futuras. E da mesma forma isso acontece para a arquitetura corporativa. E nesse trabalho a gente viu que a gente tinha 4 desafios principais, né, para a gente definir inicialmente uma visão do Data Driving para a arquitetura corporativa. O que a visão nos dá? Né? Ela nos dá todo dia, quando a gente está trabalhando lá, o norte que a gente tem que seguir, onde a gente quer chegar. A gente começou a trabalhar sem uma visão e a gente parou num determinado momento nessa trajetória e a gente gerou uma visão de Data Drive Enterprise Architecture, que é o que a gente segue atualmente. E a gente se apoiou principalmente em 4 pilares para gerar essa visão de Data Drive Enterprise Architecture. A primeira são as novas tecnologias, né? Atualmente a gente vem num contexto de evolução de tecnologias, principalmente isso apoia muito a questão de integração entre aplicações, que a gente passou de um modelo definido fisicamente para um modelo já definido por software, que se caracteriza muito pela virtualização de aplicações. E hoje a gente está evoluindo e trabalhando num modelo mais voltado para a cloud, que é um modelo de containers, de Docker, etc. O grande ponto aqui que a gente viu é que, a gente vem evoluindo aqui, as integrações eram mais complexas, aqui já são bem mais fáceis, e aqui, hoje em dia, na última onda, as integrações elas acabam sendo mais simples. A gente tem comprado aplicações e sistemas de pacote nos últimos anos, e é engraçado que às vezes a gente liga para os fornecedores e pergunta, cara, vocês têm integrações com API nas aplicações de vocês? Tal? Cara, isso aqui já é default da nossa aplicação. Então isso acabou se tornando bem mais fácil. O próximo ponto é a gente entender quais são os objetivos organizacionais, porque no momento que a gente vai definir a nossa visão de Data Driving para EA, a gente precisa entender os objetivos organizacionais, porque senão a gente vai estar gerando dados, a gente vai estar trabalhando com dados de transformação digital, mas a minha organização está querendo reduzir custos.
Então é preciso a gente priorizar sempre os nossos objetivos organizacionais. Aqui eu trago uma pesquisa que é do Forrester, que foi lançada esse ano, agora em janeiro de 2019, que eu até me apoio nela em alguns momentos aqui, né? Eles perguntaram quais são os objetivos prioritários em sua organização para os próximos 12 meses. Então eles trouxeram melhorar a eficiência operacional, reduzir custos, aumentar a receita, melhorar a experiência do usuário. Eu acho que o quinto aqui é a transformação digital. Isso acaba, eu trouxe mais como um exemplo, mas isso acaba diferindo em diversas organizações, mas geralmente elas ficam em cima de alguns objetivos como esse. Então é importante a gente entender esses objetivos. O próximo ponto é importante a gente saber quais são os entregáveis que a arquitetura corporativa da sua empresa está se predispondo a entregar. Então, isso vai diferir de empresa para empresa. A gente se baseou muito nas informações que existem nesse book aqui do Open Group, que é o Agile Architect in the Digital Age, que ele traz diversas atividades que a arquitetura tem que trabalhar em times ágeis de transformação digital. E isso nos deu vários insights para a gente criar novos entregáveis de arquitetura. Da mesma forma, o Gartner ele nos traz 3 pilares aqui, né? O primeiro é que a gente tem que ter entregáveis voltados para questões estratégicas, que é estado futuro, arquiteturas-alvo, etc. O outro que a gente tem que dar visibilidade para issues, né? Então a gente levantar informações de redundância de aplicações, ou fazer assessments em aplicações, ou ver redundância de tecnologias. Por exemplo, estou trabalhando com diversas tecnologias para dashboards, será que não é melhor eu focar numa só? Então isso também é uma atividade da arquitetura. E o Enterprise Guardrails, que é a gente dar guardrails para times de desenvolvimento. A gente tem que a gente tem que colocar determinados padrões, mas também a gente tem que deixar um certo nível de liberdade. E o último ponto é a gente entender a visão da importância da cultura data-driven nas organizações. Bom, então a data-driven é tomar decisões baseadas em dados, só que a gente tem que ter em mente que não é só encorajar o uso de dados, né? Não adianta a gente pegar e chegar na organização e falar, cara, vamos começar a usar dados agora. Os dados têm que estar disponíveis, tem que ter uma governança de dados, as pessoas têm que ter acesso às informações de forma fácil. Isso tudo envolve o data-driven. A gente não pode pegar e fornecer 40 visões para um CFO que precisa de 5 visões apenas. Então, isso tudo envolve o data-driving, tem que estar bem claro. O que as pesquisas que a gente fez, elas levantaram, né? As principais recomendações são identificar e priorizar, valorizar os insights que as pessoas trazem focada em dados. Então, a gestão valorizar as pessoas que trazem as suas ideias embasadas em dados e não aquelas que trazem embasadas em achismo ou percepções. E o importante também é definir uma visão de data driving, né? Então, a gente tem uma visão que é onde a gente quer chegar. Um case aqui que a gente pode trazer sobre data driving é o Netflix, né? O Netflix eu estava lendo agora, quando estava montando aqui nas últimas semanas, alguns cases deles que eles pegam seriados que passaram, eles pegam informações do tipo qual foi o personagem que teve mais aderência com o público, que teve mais engajamento, e qual foi o seriado, e com isso eles geram um novo personagem baseado naquele que já teve o maior sucesso no passado. Então é totalmente embasado em dados para eles conseguirem e não em percepções nesse resultado. E aí, como é que a gente define essa visão de data driving, né? O primeiro ponto é que a gente tem que saber realmente como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o data driving ele não é simplesmente a gente definir uma missão e valor. Por exemplo, iremos ajudar a diretoria a tomar melhores decisões baseada em dados para a organização. O que a gente precisa, né? A gente tem que colocar por quê, qual é o objetivo estratégico, que a gente viu ali antes, quem vai se beneficiar, quais são os stakeholders e como isso vai ser feito. Então, a gente pode dar como exemplo, né, que a gente fez lá, contribuímos para o objetivo estratégico X, por exemplo, redução de custos para o stakeholder C-Level, CFO, CEO, fazendo ação 1, ação 2, ação 3. Então, integrando o máximo possível de aplicações para trazer dados para o repositório de arquitetura, garantindo a qualidade das informações no repositório de arquitetura, etc. Então, definida a nossa visão, a gente passa para uma parte mais prática, né? Então, como é que a arquitetura ela pode utilizar o data driving para atender melhor os objetivos das organizações? Como é que isso realmente acontece na prática, né? Trazendo um pouco o problema, antes da gente avançar aqui na aplicação prática, essa é a mesma pesquisa, aquela do Forrester, eles entrevistaram stakeholders de arquitetura. E a pergunta foi, quais das seguintes opções você considera os maiores desafios a utilizar dados operacionais de negócio para tomar decisões?
E os problemas levantados foram acesso a dados precisos e no time correto. Então, não adianta a gente da arquitetura, querer fornecer informações de APIs, que atualizam todos os dias, a cada 2 meses. Então, tu está totalmente fora do time correto. Isso é Data Drive. Acessar dados relevantes. Então, como eu falei, não adianta o CFO ter informações de APIs se ele quer informações de questões financeiras da sua organização. E o acesso a dados na granularidade correta. Então, também não adianta a gente ter dados muito específicos para quem quer um dado mais geral, como pessoas do C-Level. E quais são as consequências para a organização desses problemas, né? A pesquisa apontou que a primeira são decisões sem efetividade, a segunda, redução de produtividade, e a terceira, redução da agilidade operacional. Então, isso reflete realmente dentro do negócio todos esses problemas. E como é que a gente vê assim, os principais elementos de uma estratégia de Data Drive em EA? Isso realmente, assim, como é que a gente aplica isso na prática? Quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção na hora de aplicar o Data Drive em EA? O primeiro ponto é democratizar a arquitetura corporativa, então tornar ela acessível, integrar o máximo possível e manter a qualidade de dados, e trabalhar para acelerar a tomada de decisão dos stakeholders. Então, a democratização da arquitetura, né, é permitir que as informações geradas por EA possam ser acessadas de forma simples, utilizando dados de stakeholders e não apenas de EA. Então, aqui a gente aponta, né, a gente tem que ter ferramentas de fácil acesso. As pessoas têm que conseguir acessar aquilo de forma fácil, não entrar num sistema que entra em diversas abas, até chegar lá e ela não vai mais acessar. Então, aqui a gente traz como contribuição, né, usar recursos de compartilhamento, como ferramentas da Microsoft para compartilhamento de conhecimento, ou Confluence, ferramentas nesse sentido. Visões direcionadas para stakeholders. Então, também, a gente tem que ter conteúdo relevante de acordo com o público e engajar os stakeholders para fornecer dados. A ideia aqui é que, em algumas vezes, a gente precisa dos stakeholders. Não adianta ter só uma visão de arquitetura, da gente falando, a gente acredita que a aplicação X não serve para o negócio. Em determinados momentos, a gente vai ter que fazer um assessment com um negócio sobre isso, com pessoas de negócio. E a gente já fez isso de diversas formas, né? Entrevistando as pessoas, ligando para as pessoas. Então, o ponto aqui é a gente ter melhores métodos para essa coleta. E aqui eu trago como é que a gente está fazendo isso na prática, né? Hoje a gente tem as visões de arquitetura corporativa, a gente possui uma ferramenta de arquitetura, mas isso pode ser feito conforme a organização quer. Mas a ideia aqui é que a gente embarca as nossas visões dentro de uma página, dentro do Microsoft Teams, que é a nossa ferramenta de colaboração. Então, o CIO aqui, ele tem uma página com as visões que ele precisa. O CIO, ele não tem uma página específica que ele tem um endereço para acessar. Ele tem várias páginas aqui dentro do Teams, e uma delas é as visões dele de arquitetura corporativa. E a gente foca só nas visões que ele precisa ali. E também, dentro dessas ferramentas de compartilhamento de conhecimento, a gente também pode ter um ambiente de colaboração, ele pode colocar os feedbacks dele ali dentro. E a gente também trabalha com surveys, né? Quando a gente precisa trabalhar, fazer assessments com os stakeholders, a gente pode usar surveys, a gente manda para eles, é muito mais barato e mais simples para eles responderem às surveys do que a gente ficar ligando ou fazendo entrevistas pessoalmente. Esse book aqui também do Open Group, o Agile Enterprise Architecture, Delivering Enterprise Architecture Using Agile Practice, ele traz esses pontos, né, que tu precisa ter visões corretas para atender as preocupações dos stakeholders, precisa ser fácil explicar a todos os stakeholders com as visões corretas, então eles têm que acessar aquilo que eles realmente precisam, senão eles não acessam mais. O próximo ponto é a integração e qualidade de dados, então a gente tem que ter a capacidade de integrar e automatizar o máximo possível das aplicações para trazer essas informações para dentro do repositório de arquitetura. E a gente também precisa ter um monitoramento de qualidade dessas informações. Então, não adianta simplesmente a gente trazer os dados ali para dentro e os dados ficarem defasados. O primeiro ponto aqui, principal, é o uso de APIs para integrar essas aplicações, uso de fontes manuais, se necessário. Às vezes a gente tem sistemas lá que é complicado a gente entregar, a gente integra por planilhas de Excel uma vez por mês. Só que são dados que mudam muito pouco. Então, a gente acerta isso com os stakeholders e ok, mas também a gente não pode fazer isso com dados que mudam diariamente. A gente tem que sempre prever esse tipo de coisa. E o monitoramento fácil e automatizado da qualidade de dados. Então, a gente tem formas que a gente não precisa fazer consultas muito mirabolantes para checar a qualidade das informações de repositório.
Como é que a gente está fazendo, né? Uso de APIs. Hoje o nosso CMDB ele é integrado diretamente com APIs para dentro da nossa ferramenta de arquitetura. Então a gente pode gerar as nossas visões. Ele faz essa integração online, então a gente usa o máximo possível de APIs. E o nosso Software Asset Management também ele é integrado para trazer as informações de tecnologias que a gente tem. Software Asset Management, principalmente caracterizado pelo Flexera, eu acho que é o mais famoso software nesse sentido. Então essas tecnologias elas já carregam para cá automático. A gente também tem um monitoramento da qualidade, né? Então a gente tem uns dashboards que a gente consegue enxergar quantos componentes foram atualizados na última semana. Está menos do que a gente está prevendo. A gente também coloca coisas no sentido, a gente tem uma integração que roda uma vez por mês e passou 45 dias, ela começa a ficar vermelha e o pessoal que está fazendo esse monitoramento, ele consegue tomar uma ação. Então isso já fica pronto para ela olhar, ela não precisa ficar gerando consultas a todo momento. E informações que a gente tem integradas manualmente, a gente sempre seta aqui para os stakeholders como é que isso vai ser atualizado, né? Então, por exemplo, capacidade de negócio, que é algo que a gente faz manual. Então, a gente tem ali, a gente atualiza isso a cada um ano por Excel e quem que é o responsável e qual é o escopo disso aqui. Então, a gente deixa isso sempre bem claro para os stakeholders que estão consumindo. E o último ponto é a gente sempre acelerar a tomada de decisão, né? Então, fornecer insights através de dados operacionais, mas com contexto de negócio, de forma visual e fácil. Então, ter sempre formas visuais que a gente consiga acessar isso e passar essa informação para os stakeholders. A gente tem a possibilidade, então, de cruzar todos os ativos de IA que a gente tem, a gente ter dashboards e relatórios, e a gente ter ativos voltados para inovação e novas tecnologias. É muito importante, depois eu trago um outro ponto ali na finalização do Gartner, a gente sempre trazer coisas agora, visões voltadas para a inovação. Nesse sentido, a gente tem, então, as nossas apresentações, a gente tenta deixar o máximo visual possível para os nossos stakeholders, principalmente para o C-Level, mas para alguns stakeholders a gente acaba gerando relatórios porque eles preferem relatórios ou para eles fica melhor uma leitura nesse ponto. Aqui a gente também tem um mapa nosso de tecnologias, onde a gente faz os heatmaps, tentando também sempre manter um formato visual. E também aqui a gente monta aqui, por exemplo, aqui para as equipes de infraestrutura, eles conseguem enxergar aqui melhor as aplicações que estão em cloud. Então são diversas formas que a gente tem de trabalhar, dependendo do stakeholder que a gente está trabalhando. E aqui a gente traz também uma análise que a gente faz sobre tecnologias emergentes mais voltada para a inovação, né? Nesse sentido, a gente trabalha, por exemplo, a gente está fazendo um monitoramento junto com a área de planejamento estratégico, onde a gente encaixa, a gente faz um monitoramento de mercado e a gente está vendo, por exemplo, aqui para marketing, a gente tem um caso de uso de chatbots para fazer alguma coisa. E a gente vai colocando essas informações aqui dentro. Qual é o objetivo disso aqui? A gente gerar inovação dentro da organização. Em determinados momentos, a gente se junta com o pessoal do marketing. Olha pessoal, está acontecendo isso, isso e isso em relação à inteligência artificial em cima de marketing. Quem sabe a gente já viu que a gente tem dados, informações, a gente pode talvez rodar uma POC em cima disso aqui. Então, a gente também é correndo atrás de conseguir trabalhar com arquitetura para gerar inovação dentro da organização. Bom, então, fechando aqui, a gente teve então, esse contexto organizacional, com base nisso a gente gera essa visão da arquitetura corporativa, a gente tem os elementos de aplicação prática, e aí a ideia é a gente ter o Data Driven AI implantado na nossa área. O Gartner fala, né, hoje os stakeholders de negócio esperam mais insights dos arquitetos corporativos. Então é importante a gente estar... Hoje a gente tem lá no Sicredi, a gente trabalha no modelo ágil e a gente está sempre gerando novas visões para os stakeholders e vendo o que eles precisam, sempre baseado naquela visão que a gente definiu de objetivos de negócio. E qual é o futuro do Data Driven AI, né? O Gartner, então, que é nosso parceiro lá no Sicredi, eles nos trazem o seguinte, né? As ferramentas de arquitetura corporativa, elas evoluindo para um modelo de inteligência artificial. Então, a ideia é que no futuro a gente, conforme os dados vão entrando para dentro do nosso repositório, a inteligência artificial começa a checar isso e ver, cara, tu está colocando sistemas com um determinado padrão para eliminar, um modelo de eliminar do Gartner lá, eliminar, investir ou migrar. Então, ele já começa a te gerar insights automaticamente dessas informações. O que ele nos fala, né? Até 2020, 25% das grandes organizações serão vendedores ou compradores de dados, então valorizando muito essa questão de dados para a arquitetura corporativa.
Até 2021, 40% das organizações usarão arquitetos corporativos para ajudar a conceber inovações de negócio viabilizadas por tecnologias emergentes. Então, isso é algo que a gente já começou com esse monitoramento de tecnologias emergentes. A gente está fazendo inteligência artificial, blockchain, o que está acontecendo no mercado e trazendo isso para o negócio nos nossos mapas ali de capacidades. E até 2022, 50% dos programas de EA serão suportados por software com inteligência artificial, para fins de planejamento, governança, etc., que é realmente isso, né? O software de arquitetura corporativa trabalhando com inteligência artificial. A gente gostaria de agradecer, então, a oportunidade, a gente fica aberto se alguém quiser tirar alguma dúvida. Acho que foi bem interessante a gente ver o pessoal do Bradesco e de outras empresas ali sobre arquitetura, sobre ferramentas de arquitetura, que eu acho que faz bastante link com o que a gente falou aqui.